No vasto e silencioso oceano da Via Láctea, onde as estrelas dançam em uma coreografia de bilhões de anos, existe uma pequena pérola azulada flutuando na periferia de um braço espiral. Este mundo, que para muitos observadores distantes poderia parecer apenas mais um grão de poeira cósmica, carregava em si um destino de proporções inimagináveis. Há milênios, muito antes de as primeiras memórias humanas serem gravadas no tempo, os conselhos siderais, as inteligências supremas que governam o equilíbrio das galáxias, já haviam traçado o roteiro de uma epopeia magnífica para este planeta. O cenário estava sendo preparado para que ele se tornasse o grande palco de uma experiência de fraternidade sem precedentes, um ponto de encontro onde diversas linhagens planetárias cruzariam seus caminhos. A atmosfera daquele período era de uma expectativa sagrada, um silêncio que precedia a grande música da criação, enquanto forças invisíveis moviam as engrenagens da geologia e da biologia para receber o que viria a ser a humanidade. O ar ainda era virgem de pensamentos complexos, mas a promessa de vida inteligente pulsava no núcleo do planeta. Este pequeno mundo não seria apenas uma morada, mas uma ponte entre dimensões, um elo perdido entre o finito e o infinito. Os seres que observavam de longe sabiam que cada montanha que se erguia e cada oceano que se formava eram peças de um quebra-cabeça cósmico meticulosamente planejado. Havia uma solenidade no modo como a luz solar banhava as águas primitivas, como se o próprio Sol soubesse que estava alimentando o berço de uma civilização que um dia olharia de volta para as estrelas e buscaria sua origem. Mas por trás dessa beleza serena, escondiam-se mistérios profundos e decisões que moldariam não apenas o solo terrestre, mas a própria essência das almas que ali habitariam. O projeto Planeta Azul estava prestes a sair das pranchetas das altas hierarquias para se tornar uma realidade física, tangível e vibrante. O convite fora enviado através das ondas do pensamento universal, e as respostas começavam a chegar de sistemas estelares distantes, anunciando que o tempo da grande semeadura havia finalmente chegado. O que estava para acontecer mudaria para sempre a trajetória daquela região do espaço, criando uma tensão entre o ideal divino e a complexidade da matéria que desafiaria até mesmo os mais sábios entre os mestres galácticos. Era o início de uma jornada que levaria milhões de anos, uma saga de luz, queda e uma eventual e gloriosa reintegração. Para compreender a magnitude do que se desenhava naquelas eras remotas, é preciso afastar o olhar das preocupações imediatas e observar a arquitetura do cosmos. O planeta azul não foi um acidente biológico, mas uma construção deliberada, um investimento de energias de múltiplos sistemas planetários. Enquanto a ciência moderna muitas vezes limita sua visão ao que pode ser tocado e medido em laboratórios, a realidade oculta na noite dos milênios revela um cenário muito mais complexo e interconectado. O mundo terreno era visto pelas altas esferas como uma ilha cósmica estrategicamente posicionada. O contexto da época não era de isolamento, mas de uma vibrante efervescência interplanetária. Civilizações que já haviam superado as barreiras da dor e da ignorância voltavam seus olhos para este novo laboratório da vida. O planejamento envolvia a coordenação de forças que a mente humana atual mal consegue conceber, unindo a sabedoria espiritual à tecnologia de ponta das raças estelares. O objetivo era claro: criar um ambiente onde o desenvolvimento espiritual pudesse caminhar lado a lado com a evolução biológica. No entanto, pairava no ar uma questão central que daria o tom de todo o processo: como integrar espíritos vindos de diferentes estágios evolutivos em um único cadinho planetário. A resposta estava na criação de um portal, não apenas físico, mas magnético e vibracional, que permitiria o intercâmbio constante entre a Terra e o restante da galáxia. Era uma época em que o céu não era um limite, mas uma estrada aberta.
As comunicações entre as áreas administrativas do projeto eram constantes. Viagens interplanetárias para análise de solo, atmosfera e potencial energético ocorriam com a naturalidade de quem cruza uma rua. Estudos profundos eram realizados para ajustar o padrão vibratório dos futuros habitantes ao ambiente denso do planeta, garantindo que a transição fosse o mais suave possível. Havia um sentimento de otimismo que permeava todos os escalões, desde os trabalhadores humildes que cuidavam da geologia até os grandes coordenadores que supervisionavam as galáxias. A Terra estava destinada a ser um posto avançado de luz, um farol na borda da Via Láctea que serviria como ponto de partida para explorações ainda mais profundas no vazio extragaláctico. O mundo era uma promessa de união, onde a diversidade de formas e pensamentos seria a sua maior riqueza. No entanto, sob a superfície dessa harmonia planejada, começavam a surgir as primeiras sombras de uma tensão que testaria a resiliência de todo o projeto. A pergunta que ecoava nos corredores do tempo era se a liberdade concedida aos novos habitantes seria usada para a construção da fraternidade ou se as sementes do orgulho encontrariam terreno fértil naquele novo solo, levando a um desfecho que ninguém, nem mesmo os mais sábios, gostaria de prever. No centro dessa vasta operação estava uma figura de luz incomensurável, conhecida em diferentes tradições por nomes diversos, mas que naqueles tempos era referida pelo título de Sofia à personificação da sabedoria. Este ser, que exercia a função de Cristo cósmico, coordenava com amor e precisão cirúrgica cada etapa do projeto. Sofia não agia sozinho. Estava cercado por uma hierarquia de mestres e arquitetos universais que traduziam suas diretrizes em ações práticas. Entre esses colaboradores, destacavam-se figuras que em certas culturas seriam mais tarde associadas a divindades criadoras, como Javé, Vishnu e Shiva. No entanto, a visão que se tinha deles era a de gestores de altíssima patente, cada um responsável por um aspecto da lila cósmica, o jogo divino da criação. Javé, especificamente, demonstrava uma postura de comando rigorosa, frequentemente assumindo para si a autoridade final sobre as decisões que afetavam o isolamento ou a integração do sistema. Essa dinâmica entre os grandes líderes celestes trazia uma camada de complexidade política e espiritual ao projeto Planeta Azul. Enquanto Sofia representava a sabedoria integradora, outros focavam na manutenção da ordem e na aplicação das leis de causa e efeito. O conflito, ainda que sutil e operado em dimensões superiores, começava a se manifestar na forma como os diferentes grupos de humanoides seriam introduzidos na Terra. A intenção era povoar o planeta com seres capazes de refletir a luz da razão, mas que ainda assim mantivessem a conexão com sua herança espiritual. Milhões de anos atrás, as primeiras levas de seres foram trazidas para testes iniciais. Esses pioneiros não eram produtos do acaso, mas o resultado de experimentos genéticos avançados realizados por cientistas de mundos como Antares e Tau Ceti. O sistema de Antares, com suas estrelas múltiplas e órbitas singulares, passava por transformações que impulsionavam seus habitantes a buscar novas moradas, e a Terra aparecia como a candidata ideal. O desafio era criar um corpo biológico que pudesse suportar a gravidade terrestre e, ao mesmo tempo, servir de receptáculo para almas em busca de evolução. Foi nesse período que surgiram os primeiros grupos de humanoides, seres de pele acinzentada e estaturas variadas, que começaram a caminhar sobre o solo virgem. A introdução desses personagens no cenário terrestre marcou o início de uma nova fase, a transição da vida puramente animal para a vida pensante. O clima de expectativa crescia, pois cada pequeno sucesso na adaptação biológica era celebrado como um passo em direção ao grande objetivo. Mas à medida que os primeiros lampejos de autoconsciência surgiam nesses seres, também nascia a possibilidade do erro, da rebeldia e do afastamento dos planos originais.
sinalizando que a história da Terra estava prestes a tomar um rumo inesperado e desafiador. À medida que os milênios se transformavam em eras, o projeto Planeta Azul ganhava uma nova intensidade. O que antes era apenas planejamento e testes esporádicos tornou-se um fluxo contínuo de vida e energia. Comboios siderais, naves de transporte gigantescas que cruzavam o vazio do espaço com a precisão de relógios cósmicos, começaram a aportar na Terra com maior frequência. Há cerca de 950 mil anos, a operação atingiu um ápice tecnológico e biológico. 40 mil humanoides, divididos em 4 grupos distintos, foram estrategicamente distribuídos pelo globo. Suas características físicas, estaturas que iam de apenas 60 centímetros a imponentes 2 metros, eram adaptações pensadas para testar qual linhagem melhor se harmonizaria com as condições climáticas e geográficas de cada região. O objetivo era ambicioso: criar uma base diversificada de humanoides que futuramente se fundiria com levas de seres ainda mais evoluídos vindos de outros sistemas. A tensão aumentava à medida que os arquitetos universais observavam a interação desses grupos com o ambiente. A gravidade terrestre, um fator constante e implacável, exercia uma pressão que moldava a musculatura e a estrutura óssea dos novos habitantes. A pigmentação da pele, inicialmente cinzenta e uniforme, começou a sofrer modificações acentuadas sob a influência da radiação solar e das dietas locais. Pelos surgiam em uns, enquanto outros desenvolviam maior resistência ao frio ou ao calor extremo. Esse processo de aclimatação era monitorado de perto por bases de apoio instaladas em pontos estratégicos do planeta, onde equipes de cientistas e mentores espirituais residiam para garantir que a experiência não saísse dos trilhos. No entanto, o aumento das apostas não era apenas biológico. No plano espiritual, miríades de almas, classificadas como espíritos simples e ignorantes, aguardavam a oportunidade de iniciar sua jornada de encarnações racionais. Essas almas estavam prestes a receber o maior presente que o Criador poderia oferecer, o apanágio da razão e a chama do livre-arbítrio. Mas com a luz veio a responsabilidade. Ao serem imantados nesses corpos humanoides, esses espíritos passavam a estar sujeitos às leis de causa e efeito, o que significava que cada ação, pensamento ou desejo teria consequências energéticas. O cenário estava montado para um drama de proporções épicas. O progresso era visível e a convivência fraterna com os irmãos mais velhos, os extraterrestres que aqui permaneciam como instrutores, parecia garantir um futuro de glória. Contudo, essa mesma proximidade entre o divino e o primitivo criava uma fricção latente. Os humanos em formação olhavam para seus instrutores com uma mistura de adoração e incompreensão, enquanto os mestres sabiam que, em breve, teriam que permitir que seus alunos trilhassem seus próprios caminhos, mesmo que isso significasse o risco de quedas dolorosas. O momento era de uma beleza frágil, um equilíbrio instável entre o planejamento perfeito dos céus e a imprevisibilidade da vontade nascente. O desenvolvimento do planeta azul não era apenas uma questão de biologia e geologia. Era, acima de tudo, uma obra de arte vibracional. Sob o olhar atento de Sofia e seus conselheiros, a Terra estava sendo tecida em uma rede de energias que ligava cada átomo do solo às estrelas mais distantes. O intercâmbio de informações e dados era tão vasto que a atmosfera do planeta parecia saturada de conhecimento. Civilizações de Antares e Tau Ceti não apenas enviavam seus filhos, mas também sua cultura, sua sabedoria e suas esperanças. Havia um sentimento de que a Terra era o projeto de estimação de toda a Via Láctea, uma joia que todos queriam polir. As comunidades humanoides que começavam a se estabelecer em diversas regiões viviam em um estado de aprendizado constante. Elas eram como crianças em um jardim de infância cósmico,
onde os professores eram seres de luz que caminhavam entre eles, ensinando não apenas a sobrevivência física, mas os princípios da fraternidade e da cooperação. A vida era uma celebração da existência material sob a orientação do espírito. As bases de apoio, que hoje poderíamos imaginar como cidades de cristal ou complexos tecnológicos avançados, eram centros de cura e sabedoria. Nelas, os ajustes genéticos continuavam a ser feitos, refinando os corpos para que pudessem abrigar mentes cada vez mais complexas. O simbolismo dessa época era rico. O encontro do céu com a terra, o abraço entre o extraterrestre e o nativo. A própria natureza terrestre, que já possuía seus próprios troncos evolutivos independentes, como os ancestrais dos Neandertais que surgiam de processos naturais de milhões de anos, era respeitada e integrada ao experimento. O plano era que a evolução natural se fundisse com a intervenção consciente, criando uma humanidade que fosse, ao mesmo tempo, filha da Terra e cidadã do universo. No entanto, por trás dessa fachada de progresso e harmonia, algo profundo estava mudando. À medida que a razão despertava também a consciência da individualidade e, com ela, o desejo de poder e controle. Os mentores espirituais começavam a notar que o brilho nos olhos dos humanoides não era apenas de curiosidade, mas às vezes de uma ambição nascente. O projeto Terra estava atingindo um ponto de maturidade onde a supervisão constante precisava dar lugar à autonomia. Era um momento de transição delicada, uma mudança de tom que sugeria que a infância da humanidade estava chegando ao fim. O silêncio que antes era de paz agora começava a carregar um peso de expectativa e uma sombra de dúvida. Se a Terra estava destinada a ser um portal para o universo, ela também estava se tornando um espelho das tensões que existiam na própria hierarquia celeste. A harmonia entre o Criador e suas criações estava prestes a ser testada pela primeira vez em solo terrestre. E os sinais de que uma grande tempestade espiritual se aproximava tornavam-se cada vez mais evidentes para aqueles que sabiam ler as vibrações do tempo. A complicação no grandioso plano para o mundo azul surgiu de uma direção que poucos ousariam questionar abertamente na época. Enquanto as colônias se expandiam e a vida pensante ganhava força, uma nova camada de conflito começou a se sobrepor à evolução natural. A decisão de transformar a Terra em um cadinho para espíritos problemáticos, almas que haviam falhado em outros sistemas planetários e precisavam de um ambiente controlado para sua recuperação, introduziu um elemento de instabilidade no projeto original. O que deveria ser apenas um posto avançado de luz começou a se tornar também uma espécie de hospital ou prisão planetária para aqueles que não se ajustavam à harmonia de mundos mais evoluídos. Essa mudança de propósito trouxe consigo uma série de contradições. Como manter o ideal de fraternidade cósmica em um ambiente onde o orgulho e a intolerância de almas exiladas começavam a se manifestar. As lideranças espirituais, como Javé e seus companheiros, viam nessa situação uma oportunidade de exercer um controle mais rígido, estabelecendo leis e punições para garantir que o contágio desses eflúvios nocivos não se espalhasse para outros mundos. Assim, a Terra começou a ser cercada por uma quarentena cósmica, uma barreira invisível que a isolava da convivência plena com o restante da galáxia. Este isolamento não foi um ato de maldade gratuita, mas uma medida de segurança sideral, uma tentativa de conter o fogo da rebeldia que havia sido aceso em paragens distantes, como no sistema de Capela. Os seres humanos em formação, que já lutavam com as dificuldades da vida material, viram-se agora no meio de uma batalha espiritual de proporções gigantescas. O teste para a humanidade tornou-se duplo: sobreviver às pressões da natureza e resistir às influências sombrias que começavam a habitar as faixas vibratórias do planeta. Os instrutores extraterrestres que permaneceram na Terra enfrentavam um desafio hercúleo:
Como ensinar o amor em um ambiente que se tornava cada vez mais denso e competitivo? A própria biologia dos humanoides começou a refletir essa tensão. As modificações genéticas, antes voltadas apenas para a adaptação física, agora precisavam lidar com a carga energética pesada trazida pelos espíritos recém-chegados. A harmonia que Sofia tanto prezava estava sendo desafiada por uma realidade onde o sofrimento e a dor começavam a ser usados como ferramentas de aprendizado. O otimismo inicial dava lugar a uma vigilância austera. O projeto do portal cósmico continuava, mas agora sob uma sombra de incerteza. Seria a Terra um trampolim para as estrelas ou um calabouço de almas? A tensão entre essas duas possibilidades criava um clima de suspense que permeava cada base de apoio e cada comunidade primitiva. O destino do planeta azul estava em uma encruzilhada, e as decisões tomadas naquele momento ecoariam por milhões de anos, definindo a identidade de uma raça que ainda nem sabia que estava vivendo em um mundo sob observação. A aproximação do clímax dessa era de preparação foi marcada por uma aceleração frenética de eventos. Apesar das sombras que começavam a se projetar sobre o projeto, os conselhos siderais decidiram dar o passo final na construção do grande portal magnético na Terra. A ideia era grandiosa: utilizar a interação dos campos magnéticos do Sol e de Júpiter, em sintonia com as vibrações das estrelas da constelação do Centauro, para criar um atalho no tecido do espaço-tempo. Este portal permitiria que naves saíssem da borda da nossa galáxia e mergulhassem no que a ciência futura chamaria de buracos de verme, alcançando outras galáxias e até mesmo universos paralelos em frações de tempo. A Terra deveria ser o aeroporto do universo, um ponto de conexão vital para a fraternidade cósmica. Grandes levas de seres altamente evoluídos aportaram no planeta para finalizar as obras. Bases tecnológicas de uma sofisticação inimaginável foram erguidas, e o intercâmbio entre diferentes raças atingiu seu ponto máximo. Era um espetáculo de luz e som que iluminava as noites do planeta primitivo, um sinal de que a integração estava próxima. No entanto, o peso da quarentena e a presença de espíritos rebeldes criavam uma contrapressão que ameaçava colapsar todo o esforço. A intensidade da energia necessária para abrir o portal era tão vasta que qualquer desequilíbrio na psicosfera do planeta poderia ser catastrófico. Sofia, com sua sabedoria infinita, observava o processo com uma mistura de compaixão e rigor. O momento da verdade estava chegando. A Terra seria capaz de sustentar tamanha luz ou suas próprias contradições internas a fariam mergulhar em um isolamento ainda mais profundo. A inevitabilidade do confronto entre as forças da integração e as forças do isolamento tornou-se clara. As hierarquias espirituais sabiam que o dia do juízo para o projeto estava próximo. As bases de apoio estavam em alerta máximo e os mentores já preparavam planos de contingência caso a grande obra falhasse. A pressão aumentava a cada ciclo planetário e o sentimento de que algo grandioso e possivelmente terrível estava prestes a acontecer preenchia o coração dos envolvidos. O ar estava carregado de uma eletricidade que não vinha apenas das tempestades atmosféricas, mas da própria tensão das dimensões que se tocavam. A humanidade em gestação, alheia à escala cósmica do que ocorria acima de suas cabeças, sentia apenas uma inquietação inexplicável em seus instintos. O palco estava pronto, os atores estavam em seus lugares, e o universo inteiro prendia a respiração para ver se o portal se abriria para a glória ou se fecharia por eras indefinidas, deixando a Terra em um silêncio que duraria milênios. O clímax ocorreu em um momento de convergência cósmica sem paralelos. Em um evento que desafia as descrições da linguagem humana, as comportas do portal magnético foram finalmente acionadas. Por um breve e glorioso instante, a Terra deixou de ser apenas um planeta periférico
para se tornar o coração pulsante da Via Láctea. A energia de Júpiter e do Sol canalizou-se através das pirâmides e bases tecnológicas, criando uma ponte de luz pura que rasgou o firmamento e se estendeu em direção ao desconhecido. Foi a revelação máxima. A humanidade e suas contrapartes extraterrestres viram, por um segundo eterno, a realidade de múltiplos universos se tocando. O intercâmbio foi real e absoluto. Informações de civilizações inimaginavelmente distantes fluíram para o campo psíquico da Terra. Sofia, no centro dessa explosão de sabedoria, personificava o sucesso do ideal de fraternidade. No entanto, foi exatamente nesse ápice de luz que a queda se manifestou com toda a sua força. A carga vibratória negativa das almas rebeldes e o orgulho que permeava as hierarquias que buscavam o controle absoluto entraram em choque direto com a pureza da energia do portal. O resultado não foi uma destruição física, mas uma implosão espiritual. O portal, incapaz de processar tamanha dissonância, começou a oscilar violentamente. A decisão final veio dos conselhos superiores. Para evitar que a discórdia terrestre contaminasse o resto da galáxia, a conexão foi abruptamente cortada. O portal magnético, que deveria ser a porta de saída para o infinito, tornou-se o selo de uma prisão. A revelação de unidade foi substituída por uma cortina de esquecimento. As naves que vinham em missão de paz foram forçadas a se retirar ou a permanecer em bases isoladas, e a Terra foi mergulhada em um silêncio cósmico absoluto. A transição da festa intergaláctica para a quarentena total foi rápida e traumática. Aqueles que haviam experimentado a luz das estrelas viram-se subitamente presos à lama e à densidade da matéria, com apenas memórias vagas e distorcidas do que um dia haviam sido. Foi o nascimento do mito da queda do paraíso, o momento em que os deuses se retiraram e deixaram os homens sozinhos com suas próprias sombras. A transformação foi completa. De posto avançado de uma civilização universal, a Terra tornou-se uma ilha de exílio, um laboratório de dor onde a única saída seria, a partir de então, o longo e penoso caminho da evolução moral interna. O projeto original não morreu, mas foi adiado por milênios, aguardando o tempo em que a humanidade estivesse pronta para reabrir, por mérito próprio, as portas que outrora o orgulho havia fechado. O rescaldo imediato do fechamento do portal foi um período de profunda desorientação. Imagine uma cidade vibrante e iluminada que, de repente, sofre um blackout total e permanente. A Terra mergulhou em uma espécie de inverno espiritual. As comunidades humanoides, que antes contavam com a presença física e a orientação direta dos mestres estelares, sentiram-se abandonadas em um mundo que subitamente parecia mais hostil e frio. A retirada das grandes frotas e o desligamento das tecnologias de ponta deixaram para trás apenas ruínas e vestígios, que, com o passar dos séculos, seriam devorados pela geologia e transformados em lendas. O choque vibracional foi tão intenso que as consciências dos habitantes sofreram um tipo de apagão mnemônico. A história real foi substituída por mitos fragmentados sobre gigantes, deuses que desciam do céu em carruagens de fogo e paraísos perdidos. A consequência mais amarga foi a consolidação da quarentena. A Terra estava agora oficialmente isolada por uma lei maior, uma barreira que impedia não apenas a saída física, mas o fluxo livre de informações espirituais. As mensagens que chegavam eram raras, filtradas e muitas vezes incompreendidas pelas mentes que se tornavam cada vez mais densas. O sentimento de solidão cósmica começou a se enraizar na psicologia humana, gerando um medo ancestral do vazio e uma necessidade desesperada de encontrar sentido na existência isolada. No plano invisível, os espíritos que haviam sido exilados para cá enfrentavam o peso de suas próprias escolhas, iniciando um ciclo de renascimentos que visava apenas o desgaste das arestas do orgulho. Houve um breve silêncio na galáxia em relação à Terra.
O planeta tornou-se um assunto doloroso, um projeto que não deu certo aos olhos de muitos, mas que continuava sob a vigilância amorosa, porém distante de Sofia. A pausa forçada permitiu que a poeira baixasse, mas a ferida do isolamento permaneceria aberta por muito tempo. O peso dos eventos assentou-se sobre o solo terrestre como uma névoa pesada, e o que antes era um intercâmbio de luz tornou-se uma luta diária pela sobrevivência biológica e pela manutenção de um mínimo de decência espiritual. A humanidade estava agora por conta própria, ou pelo menos era assim que ela se sentia, enquanto os conselhos siderais observavam do alto, esperando o primeiro sinal de que as lições da dor começariam a surtir efeito. Com o passar das eras, o que restou do grande projeto foi uma civilização que crescia sobre as camadas de um passado esquecido. A resolução dessa fase traumática não veio através de um novo evento espetacular, mas de um lento e silencioso processo de amadurecimento. As consequências de longo prazo do isolamento cósmico moldaram a estrutura das religiões, das filosofias e até da ciência terrestre. A busca incessante da verdade, que levou mentes brilhantes a serem queimadas na fogueira da ignorância em períodos posteriores, era na verdade o eco subconsciente do tempo em que o portal estava aberto. A humanidade nunca aceitou verdadeiramente o seu isolamento. Sempre houve uma parte do espírito humano que sabia que a Terra não era o todo, que existiam outros mundos e outras famílias. Essa memória residual foi o motor de todo o progresso tecnológico e espiritual que ocorreu nos últimos milênios. A transformação interna começou a acontecer quando os indivíduos passaram a reconhecer que a prisão não era o planeta em si, mas o estado de consciência neles mesmos. A lição central que emergiu foi a de que a integração cósmica não poderia ser forçada por tecnologia exterior, mas precisava ser conquistada através da reforma íntima e da conquista da paz interior. O Mestre Jesus, assumindo a governança direta desse orbe em tempos mais recentes, trouxe a mensagem que serviria de chave para a reabertura do portal: o amor incondicional. A transição para o fechamento desse ciclo de isolamento começou a ser preparada através de cada ato de bondade, cada descoberta científica ética e cada avanço na compreensão da fraternidade. A Terra, aos poucos, deixava de ser apenas um lugar de punição para se tornar um berço de seres que, após atravessarem o Vale das Sombras, emergiam com uma força espiritual que muitos seres que nunca caíram não possuíam. A resolução final estava sendo construída no coração de cada habitante, um tijolo de cada vez. A quietude do Aftermath permitiu que a humanidade desenvolvesse uma resiliência única, uma capacidade de sonhar com as estrelas mesmo quando seus pés estavam presos ao chão. O plano de reintegração estava vivo, movendo-se agora de forma invisível através das mentes de vanguarda, que se recusavam a aceitar os limites da ilha cósmica. O assentamento emocional das consequências da queda permitiu que o foco mudasse da reclamação para o esforço redentor, pavimentando o caminho para o que está prestes a ocorrer no atual momento de transição planetária. Ao unirmos todos os fios dessa narrativa milenar, percebemos que a história da Terra é a história de uma grande saudade cósmica. O isolamento, embora doloroso e longo, foi uma etapa necessária de um processo pedagógico em escala universal. A síntese de tudo o que foi vivido aponta para uma verdade profunda. O universo é uma única família, e a Terra é um membro dessa família que precisou de um tempo de reflexão em um retiro isolado. O significado filosófico dessa jornada é que a verdadeira evolução não se mede pela velocidade das naves, mas pela capacidade de amar e cooperar. O projeto Planeta Azul nunca foi abandonado, ele foi apenas refinado pela experiência humana. O portal que um dia foi físico e magnético agora está sendo reconstruído como um portal de consciência. A jornada do ser humano, desde o humanoide de pele cinzenta até o buscador moderno da verdade,
é a prova de que a centelha divina é indestrutível. Refletir sobre esse passado permite-nos olhar para o presente com uma nova clareza. Os desafios atuais, as crises globais e o sentimento de urgência de nossos tempos são os sinais de que a quarentena está chegando ao fim. A integração não é um evento do futuro distante, mas uma realidade que já está batendo à nossa porta. O intercâmbio com civilizações de outros mundos, que hoje muitos começam a perceber através de evidências que a ciência já não pode ignorar, é o retorno planejado à convivência fraterna. A Terra está se preparando para deixar de ser um posto avançado esquecido para retomar seu lugar como uma ponte de luz na galáxia. A jornada do isolamento para a reintegração é o arco completo da experiência humana, uma síntese de queda e ascensão que nos prepara para um papel muito maior no cenário universal. O entendimento desse processo retira o peso do medo e o substitui pela responsabilidade consciente. Somos os herdeiros de um projeto grandioso e o momento de honrar essa herança é agora. O ideal fraterno que motivou os arquitetos de Antares e Tau Te há milhões de anos continua sendo o nosso norte. E a promessa de Sofia, de que a sabedoria e o amor triunfariam, está mais próxima de se cumprir do que nunca. A Terra está pronta para, finalmente, acenar de volta para as estrelas. Concluímos esta jornada através do tempo com uma percepção renovada de nossa própria existência. O que as vozes místicas e os registros espirituais nos contam não são apenas fábulas do passado, mas o roteiro de nosso próprio futuro. A história do isolamento cósmico e da convivência interplanetária nos ensina que nada no universo é estático e que até os exílios mais longos têm um fim. A Terra está prestes a ser reintegrada ao grande concerto da vida universal e cada um de nós é uma peça fundamental nesse processo. A mensagem final é de esperança e vigilância. Não somos apenas habitantes de um pequeno sistema planetário, somos seres cósmicos passando por uma experiência humana necessária. O fim do isolamento exige de nós uma postura de humildade e abertura, reconhecendo que temos muito a aprender com nossos irmãos das estrelas, mas que também temos algo único a oferecer. A sabedoria conquistada através da superação do sofrimento. A quarentena está se dissipando à medida que aprendemos a olhar além do nosso próprio orgulho e intolerância. Que possamos, em nossos momentos de reflexão, estender mentalmente esses lenços brancos de paz e concórdia mencionados pelos mentores, sinalizando para o cosmos que estamos prontos para o retorno. O Mestre dos Mestres, junto aos conselhos planetários, aguarda apenas que o nosso padrão vibratório coletivo alcance a nota necessária de harmonia para que as cortinas do isolamento se abram definitivamente. O passado perdido está se potencializando diante de nossos olhos, e o que antes era místico está se tornando concreto. Que esta narrativa sirva como um bálsamo para as almas cansadas da solidão deste mundo, lembrando-as de que o céu nunca esteve vazio e de que o lar nos aguarda com as portas abertas. A reintegração cósmica é o destino inevitável de toda civilização que descobre que o amor é a única tecnologia capaz de atravessar as dimensões. Que a luz de Sofia e o amor do Cristo cósmico inspirem nossos passos nesta fase final de retorno, transformando o sonho da fraternidade universal na realidade de nossos dias futuros. O mundo azul está voltando para casa e a festa da reconciliação está apenas começando.